Mulher, se você está no climatério ou até mesmo na menopausa e percebe que sua barriga ela não diminui por nada, mesmo você fazendo dieta, exercício, tomando suplemento e até mesmo fazendo uso de remédio, pode ser que essa gordura ela não seja uma gordura normal e sim uma gordura visceral. Eu não sei se você sabe, mas a gordura visceral é uma gordura extremamente perigosa porque ela pode aumentar o risco de você desenvolver doenças se você não tratá-la da forma correta, eliminando ela pela raiz. E nesse vídeo eu vou te falar 3 sinais que a sua barriga é visceral e no final eu vou te mostrar como que você pode tratá-la de uma forma segura, natural e rápida. Então se você é nova aqui no canal, já se inscreva para você receber os vídeos que eu publico aqui semanalmente. Eu publico 3 vídeos toda semana, onde eu falo sobre saúde intestinal e emagrecimento para mulheres acima dos 40 anos. Vamos então ao primeiro sinal, que é muito comum. Então vamos lá. Eu vou olhar para cá porque eu coloquei aqui todo o roteiro desse vídeo para não esquecer de nada e te trazer o máximo de informação para te ajudar nisso, tá? Então o primeiro sinal é a circunferência abdominal acima dos 88 centímetros. Por que essa circunferência ela tem relação com a gordura visceral? Porque a gordura visceral é a gordura que fica entre os seus órgãos, nessa parte central do seu corpo. Ou seja, quando você tem muita gordura visceral, você vai ter muita gordura entre os órgãos na parte central e é natural que você tenha uma protuberância maior, né? Aumente essa distensão, fazendo você ter uma circunferência abdominal maior. Eu não sei se você já mediu sua barriga, mas se você ainda não mediu, pegue aí uma fita, né, de circunferência e faça para você avaliar. A forma certa é você medir pela parte do umbigo. Então você passa a fita exatamente onde é o seu umbigo, vai até o final e veja se você tem mais de 88 centímetros de barriga ou menos. Esse é o primeiro sinal. Se você tiver mais, já é um indício que essa gordura pode ser sim visceral. Segundo sinal, a gente fala do formato e da consistência da gordura. Então o formato da barriga e da consistência dessa gordura. Geralmente quem tem muita gordura visceral tem uma barriga, desculpa, que ela é mais oval, ela parece uma barriga de grávida, né? Os homens falam que é barriga de chope, porque é uma gordura que está muito localizada naquela parte da barriga, como eu falei, na parte central. E tem um ponto importante que é o formato, é a densidade, né? A consistência dessa gordura. Quando você tem muita gordura visceral, você não consegue fazer isso aqui, ó. Essa dobra aqui, ela é quase impossível. Quando você prega, e aí eu vou falar para você pregar aqui a tua barriga agora. Quando você prega aqui, isso aqui é o quê? Gordura subcutânea. Ela está entre a pele e o músculo que tem aqui. Quando você tem a gordura visceral alta, você não consegue pregar, porque essa gordura é uma gordura densa. Ela está praticamente compacta na tua pele. E aí você não consegue fazer essa dobra. Então, eu quero que você agora pegue na tua barriga e tente fazer essa dobra que eu estava fazendo, né? Essa prega. A gente fala isso aqui de prega. Muito utilizado, inclusive, deixa eu ver se eu acho aqui, muito utilizado, né, nas avaliações nas avaliações corporais, a gente tem o que a gente chama de adipômetro, que é isso aqui, ó. O adipômetro, ele tem justamente essa finalidade, aqui, ó, a prega. Quem tem muita gordura visceral, a gente não consegue fazer a aferição da composição corporal com o adipômetro. A gente tem que fazer, literalmente, com apenas a fita métrica, né? Então, só para você ter uma noção, quando a gente vai fazer a aferição no consultório de pessoas obesas, a gente não consegue fazer com a dobra, justamente porque a gordura ela não permite que a gente tenha essa capacidade. E aí a gente tem que fazer de circunferência, de medida inicialmente, a gente começa a fazer a medição por medidas, e depois a gente, quando vai perdendo peso, essa gordura ela vai ficando cada vez menos densa, né? Cada vez mais, como que eu posso dizer, facilitada para pegar. E aí a gente literalmente consegue ter uma noção maior do percentual de gordura do paciente. Então, esse é o segundo sinal. Formato da barriga e densidade, né? Ou consistência da gordura na parte localizada da barriga. Tá bom? Bom, terceiro sinal aqui. Terceiro sinal é o quê? Exames. É muito comum, dentro dos atendimentos, eu pegar mulheres que têm muita gordura visceral elevada com exames
específicos alterados. Que são exames de quê? Glicose. Então, mulheres que vão ter ali uma glicose de 100 para cima, tá? Essa mulher, ela geralmente ela tem uma certa resistência à insulina, ou uma famosa pré-diabetes, tá? Ela vai ter os triglicerídeos altos, ela vai ter o colesterol alterado, onde ela pode ter sim um volume de LDL maior e um volume de HDL, que é o colesterol bom, menor, tá? Então ele tem um desequilíbrio entre esses colesteróis. Ela pode ter uma pressão alta e identificar gordura no fígado, famosa esteatose hepática. E por que isso acontece, né? Como que a gordura visceral ela pode alterar os exames? É muito simples. A gordura visceral, ela produz substâncias inflamatórias. Então, além de inflamar o que está ao redor dela, ou seja, os órgãos, pâncreas, fígado e todos os outros que estão ali, né, o próprio intestino, ela vai liberando essa substância inflamatória também vai impactando todo o seu corpo. Então você começa a ter um desequilíbrio biológico, onde o teu metabolismo, os teus hormônios ficam todos desequilibrados e você vai ter esses exames sendo impactados. Então a gente faz também uma análise, né? Esses 3 sinais eles já são muito criteriosos para fazer assim, uma boa análise de saber que se você tem uma circunferência abdominal elevada, a gente vai nos exames alterados, e a gente faz ali, né, uma análise visual e até mesmo de palpar, de pegar ali na barriga da pessoa, que você não precisa nem pegar, só ver, eu já consigo identificar. É muito provável que sim, essa barriga ela tem uma grande quantidade de gordura visceral. E aí, um ponto importante, tá? É que ao identificar se a sua barriga ela é mais predominante em gordura visceral, é que você comece a tratar dessa gordura de uma forma correta. Porque quando você vai lá e faz uma dieta, quando você faz exercício pra caramba, quando você começa a tomar suplementos, queimadores de gordura, sei lá, essas coisas aí que vendem, o que você está fazendo? Você está, teoricamente, tratando o sintoma. Porque essa gordura é um sintoma. É um sintoma de algo que está abaixo dela, ocasionando, fazendo com que ela seja produzida, fazendo com que você tenha mais facilidade de acumular essa gordura. Então, o que eu quero convidar você agora nesse vídeo é entender como que você vai tratar ela pela raiz. É isso que eu quero que você entenda. O que eu vou passar agora para você é eliminar ela pela raiz, assim como aconteceu com essa paciente aqui de 49 anos. Eu mostro muito elas aqui no canal, porque ela é um dos cases que mais tiveram assim um resultado extraordinário dentro do meu protocolo de desinflamação intestinal. Você pode ver que antes, quando ela, essa foto aqui da esquerda é quando ela chegou até mim, né? Olha só, a barriga dela é um case, é um caso, é um exemplo, né? Muito palpável do que é a gordura visceral. Perceba a dimensão da gordura da barriga dela. É óbvio que aqui a gente também tem um fator inflamatório que ainda distante mais, a gente vai falar um pouco sobre isso também. Mas, se você perceber, tem muita gordura. E aí você olha para a foto ao lado, que foram 3 meses depois, que é o tempo do protocolo, olha a quantidade de gordura que ela eliminou. Obviamente que ela também teve um processo aqui, que eu vou falar para você, aconteceu, que também já leva a uma diminuição do famoso estômago alto. Então a gente tem 2 fatores que acabam conduzindo você a ter mais distensão da barriga, trazendo essa barriga de grávida. Mas o que eu quero te mostrar é que ela tratou a causa. E que quando ela chegou até mim, ela também passava pelas mesmas coisas. Ela falou, Lucas, já fiz jejum, já fiz dieta, já tomei suplemento, já fiz uma série de coisas. Eu perco um pouco de peso, mas essa barriga não sai por nada. Sem contar que o meu intestino nunca fica bom. Eu sofro de intestino preso desde quando eu era nova. Então, mulher, eu quero te apresentar aqui a solução certa. A solução que você vai aplicar e você vai conseguir ter um resultado igual da ilha.
tá? Que é o quê? Muito simples. Desinflamar o seu intestino. Eu não sei se você já ouviu falar sobre, se você já viu essa relação do intestino, a saúde intestinal com o ganho de peso, com a perda de peso. Inclusive, comenta aqui se você já ouviu, se você tem algum conhecimento prático, se você já fez alguma coisa do intestino e conseguiu perder alguma coisa de barriga ou melhorou a tua saúde. Enfim, tá? Bota aqui nos comentários. Caso você seja minha paciente, porque eu sei que muitas pacientes assistem o canal aqui também, comenta aqui qual vem sendo a sua experiência com o protocolo, porque isso também faz com que o seu comentário mostre para outras mulheres que estão aqui assistindo que o método realmente funciona, que ele traz efeito assim como eu trouxe para ele. Mas, vamos lá. Por que? Primeiro, né, eu vou falar, antes de eu falar o porquê que desinflamar o intestino vai te ajudar a reduzir a barriga, vamos falar o que é o intestino. O que é desinflamação intestinal? Mais fácil, né? Muito básico aqui que eu vou trazer para você para que fique fácil o entendimento do processo. Desinflamar o intestino é literalmente você eliminar as bactérias ruins. Eu gosto de falar que são as bactérias que engordam. Esse é o termo mais palpável de você entender os danos que essas bactérias ruins causam na tua saúde e no teu corpo. Então, é você eliminar essas bactérias que engordam, essas bactérias ruins e aumentar a quantidade de bactérias que emagrecem, a quantidade de bactérias boas. Desinflamar o intestino é isso de uma forma simplificada, tá? Agora vamos entrar no impacto que as bactérias que engordam têm, por que elas conduzem você a engordar, aumentar a quantidade de gordura visceral e por que as bactérias que emagrecem ajudam você a mudar todo esse cenário. Porque se você nunca ouviu isso, você vai falar assim, cara, como pode? Né? Eu já recebi paciente que falou assim, Lucas, eu nunca tinha visto que o intestino tinha relação com a minha saúde num todo, com o meu emagrecimento, né? Cara, eu achei que o intestino fosse só um órgão que eliminava as fezes. Eu nunca imaginava que isso teria, né? Existiria tanto conhecimento sobre esse órgão. Então, falando no quesito das bactérias ruins, eu vou deixar até um estudo aqui. Esse estudo, ele mostrou o quê? As bactérias ruins, elas possuem maior capacidade de aumentar o armazenamento de gordura visceral. Por quê? Por dois motivos, por dois fatores. Primeiro, essas bactérias elas reduzem o teu metabolismo. Então, existe uma capacidade através de produção de substâncias químicas, enfim, tem toda uma ação bioquímica que acontece e a gente não precisa entrar nesses termos técnicos nem nessa explicação, mas é simplesmente através dessa produção de substâncias que você começa a ter um desequilíbrio metabólico, onde você tem uma redução do teu metabolismo. Quando você tem uma redução do teu metabolismo, tudo que você come é processado de uma forma menos eficiente. E se você já não está seguindo uma alimentação muito adequada, uma alimentação que respeita as suas individualidades, uma alimentação que muitas das vezes faz você ficar muito restritiva, faz você passar fome, faz você ficar com mais desejo, vai conduzir você a fazer o quê? Em determinados momentos, comer a mais. Comer coisas que você não aguenta ficar mais sem comer. É aquela famosa situação que você passa uma semana inteira sem comer doce, e aí no final de semana, cara, você tem uma festa, você tem um aniversário, você tem alguma coisa que você não se aguenta ficar sem comer, um alimento ou um doce, você vai lá e come. Só que quando você come, você acaba comendo em mais quantidade, porque você ficou privada daquilo ali durante muito tempo. E pelo seu metabolismo estar lento, quando você traz essa oferta calórica, porque esses alimentos gostosos são alimentos ricos em calorias, alimentos palatáveis que têm sabor, são ricos em calorias. Você acaba tendo um mau processamento. Isso faz com que você tenha, primeiro, um armazenamento, porque o corpo, entenda que ele nunca desperdiça nada. Tudo que você consome tem que ser aproveitado. É basicamente assim. Então, num processo onde você está com o metabolismo lento, o que ele faz? Primeiro, deixa eu estocar isso aqui, e aí eu vou utilizando conforme a minha necessidade, porque ele está lento. Então, você acaba tendo mais facilidade de ganhar gordura, tá? Esse é o primeiro fator. E o segundo fator, e aqui é uma coisa muito interessante, porque poucas pessoas sabem disso, mas as bactérias que engordam, as bactérias ruins,
elas são capazes de extrair mais calorias do que você come. E essas calorias que são extraídas do que você come são provenientes das fibras alimentares. Então, muitas das vezes, você é aquela mulher que está numa dieta para emagrecer e a dieta que você faz é aquela dieta restrita, é aquela dieta que é mais salada, é mais legumes, né? Você come pouco. Muitas das vezes, você se questiona falando, cara, eu quase não como. Eu passo basicamente a semana inteira, ou eu já estou há um mês comendo só salada com frango, vegetais com frango, proteína com salada, né? Eu não estou comendo quase doce, carboidrato, eu tirei tudo. E aí você não entende por que você não perde peso, por que você não consegue perder gordura. E aí você sempre relaciona isso com a tua idade, com a tua menopausa ou com a tua falta de força de vontade, de capacidade que não serve para você. Só que não. Lá dentro do seu intestino existem bactérias ruins, bactérias que engordam, que estão fazendo o quê? Conseguindo extrair calorias desses tipos de alimento, que são ricos em fibra. E aí você acaba tendo um consumo calórico, porque se você não sabe, as fibras, elas teoricamente, quando o nosso intestino está saudável, elas não têm caloria pra gente. Elas são apenas alimentos das bactérias boas. Elas não são, a gente não extrai calorias disso, mas quando nosso intestino está inflamado, desequilibrado, a gente vai ter essa maior quantidade de bactérias ruins que vão ter esse efeito na alimentação, fazendo com que você tenha uma extração calórica e aí o teu consumo no final do dia de caloria é sempre mais alto daquilo que você está pensando. Então você tem esse fator e você tem o primeiro fator, que é a redução do teu metabolismo. Esses são dois aqui que eu vou trazer. Eu poderia falar mais de outras coisas, mas não vem ao caso, senão vai ficar muito extenso, tá? Esse é o primeiro ponto que faz você acabar acumulando mais gordura visceral. De repente fazendo uma dieta restritiva, se matando, treinando e não tendo resultado. Agora, você entendendo isso, já sabe, bom, tem que eliminar essas bactérias, né? Então vamos entrar agora no segundo elemento, que é o quê? Ao eliminar essas bactérias, eu tenho que fazer o quê? Aumentar as bactérias boas. Por que eu tenho que fazer isso? E aqui vem a mágica, podemos dizer assim, né? De uma forma bem divertida e didática nessa palavra da mágica, porque não tem mágica. Na verdade, tudo que eu estou trazendo aqui é baseado em estudo, na ciência. O que a ciência mostra pra gente quando a gente fala das bactérias boas, especificamente para mulheres acima dos 40 anos, para mulheres principalmente que estão ali na menopausa. E a menopausa é o quê? É um estado onde o seu corpo já não tem uma capacidade de produzir hormônios. A ciência mostra que existem bactérias, determinadas bactérias, e essas bactérias elas são boas, que são capazes de pegar determinados nutrientes, tá? Que vão, ao ser consumido, vão pegar isso e transformar em outros nutrientes semelhantes aos hormônios femininos, que é o principal estrogênio. Então a soja, por exemplo, né? A soja e outros alimentos aqui, mas só para você entender isso de uma forma mais prática, ela tem um nutriente chamado fitoestrógeno, tá? Esse fitoestrógeno, quando vai lá para o seu intestino, a bactéria, ela pega esse nutriente e transforma num outro nutriente que vai ser semelhante ao estrogênio, ao hormônio estrogênio. Ou seja, você consegue, através da tua alimentação, regular os seus hormônios femininos. Ter uma melhora na tua capacidade, através dessa regulação hormonal, ter uma melhora na tua capacidade metabólica, que é o quê? Capacidade de queimar gordura, diminuir a tua chance de acumular gordura, porque isso é um fator, né, que a ciência nos mostra que você percebeu. Bom, depois que você tem uma queda hormonal, você tem uma mudança na composição corporal, ou seja, você sim tem uma tendência a ter um aumento de gordura, principalmente quando você já está inflamada, quando você já está toda desequilibrada. Mas quando você regula esses hormônios na menopausa, você consegue potencializar todo o efeito da perda de gordura que você vai ter a partir do momento que você trata do seu intestino, e nesse tratamento você vai ter uma alimentação correta, enfim. Inclusive, eu não falei anteriormente, mas eu já vou falar agora, vou já antecipar isso para você. Eu disponibilizei um cardápio, que é o primeiro passo do meu método, para você conseguir eliminar as bactérias que engordam. Então, eu vou deixar o link do cardápio aqui, que é o cardápio Desinflama.
uma grande chance aí de você dar o primeiro passo, já começar o teu processo de eliminar essas bactérias ruins por R$ 49,90. Tá aqui o link na descrição, tá bom? Então, veja, para você entender novamente, quando você elimina as bactérias ruins e começa a aumentar as bactérias boas, o que acontece na prática? É óbvio que eu estou falando aqui uma coisa só, né? Essas bactérias boas, elas fazem uma mudança drástica em todo o teu organismo, tanto na parte hormonal, como eu acabei de falar, mas também no teu metabolismo. Ela acelera o teu metabolismo, fazendo com que você tenha mais capacidade de perder gordura. Por isso que a Elia, como você pôde ver naquela foto, teve uma mudança drástica na circunferência abdominal em poucos meses, né? 3 meses, 90 dias. Além disso, essas bactérias, elas têm uma capacidade de produzir determinadas substâncias que são como remédios inibidores de apetite. Essas substâncias, quando elas chegam no teu cérebro, elas agem como um fator de saciedade. Veja, você aumenta as bactérias que emagrecem, e por isso que o nome delas emagrecem, porque elas vão estimular a regulação dos teus hormônios. Isso facilita, né, a tua capacidade de queimar gordura, então de disponibilizar a gordura para ser queimada, vamos botar assim nesse termo. Ela impede que você tenha facilidade de acumular gordura. Esse é um ponto. Vai ativar mais o teu metabolismo, ou seja, agora você se torna uma máquina de queimar gordura. Eu gosto desse termo, apesar dele ser muito marqueteiro, mas eu gosto porque literalmente ele traz isso. Cara, você começa agora a ter mais capacidade de queimar gordura. E eu trago exemplos aqui. Daqui a pouco eu vou te mostrar mais fotos de pacientes que tiveram mudanças radicais na sua parte corporal. E, além disso, ela te traz mais sanidade com a alimentação. Você fica mais saciada, você não fica naquela necessidade de querer ficar comendo um monte de besteira ou ficar comendo doce. Por quê? Você está equilibrada emocionalmente. As bactérias boas, elas também ajudam no teu emocional, porque elas produzem também neurotransmissores, hormônios que vão te gerar esse bem-estar. E se você não sabe, isso acontece porque existe uma conexão entre o nosso cérebro e o nosso intestino entre o nosso cérebro. Eles conversam a todo momento. Então você, através da desinflamação intestinal, tem um impacto em tudo. Não só no seu corpo. O corpo é uma consequência, mas principalmente no teu estado emocional e na tua saúde como um todo. Porque a partir do momento que você elimina, você diminui essa gordura visceral, você melhora os teus exames, você diminui triglicerídeos, melhora o colesterol, acaba com a pré-diabetes, a tua glicose melhora drasticamente, você consegue, a partir disso, sentir muito mais disposta, você começa a ter mais disposição, mais energia para o seu dia, aquele estômago de grávida, aquele estômago alto de grávido, cheio de gases, é eliminado. Aquela ansiedade que fazia você ficar, muitas das vezes, preocupada demais, ansiosa demais, irritada demais, diminui drasticamente também. Você, literalmente, entra no eixo, você começa a viver uma vida que você veio para viver, certo? Então, o que eu quero que você saia desse vídeo entendendo? De uma forma resumida do que a gente falou aqui. Primeiro, meça a sua barriga. Para você ter certeza se você já está com uma predisposição, vamos dizer assim, né? Que depois dos outros sinais a gente vai ter essa certeza, mas predisposição para ter essa gordura visceral. Então, acima de 88 centímetros já é uma atenção. Você tem que ter menos de 88 centímetros. 2, formato da barriga. Se já está com formato de grávida, aqui já é mais indício ainda que essa gordura visceral. Mas, principalmente, você pode também fazer a prega, tá bom? Na barriga. E 3, olhar para os exames. A partir do momento que você olha para os exames, você vai ter também outro sinal ali muito claro para já avaliar. Cara, se tiver alterado, poxa, realmente assim, ó, eu tenho essa gordura visceral e ela já está impactando nos meus exames e, consequentemente, na minha saúde, tá? E aí, eu deixo um recado aqui para você, que é um recado que agora está nas suas mãos. Quanto mais tempo você se manter com essa gordura, pior será. Porque aqui você entendeu que essa gordura, ela não só inflama o teu corpo, mas ela altera o seu intestino. E que o intestino, ele também tem uma ação lá no cérebro em todo o seu corpo. Ou seja, você tem uma piora 2 vezes mais. Eu sempre digo que quando você começa a engordar, começa a ficar inflamada, você entra numa espiral que cada ano que passa, essa espiral ela fica mais profunda e você desce mais rápido.
É literalmente isso, porque o corpo ele vai ficando todo num processo mais propenso para decair. Você envelhece mais rápido, você aumenta cada vez mais o índice de você desenvolver uma doença, seja uma doença cardiovascular, um câncer intestinal, uma doença inflamatória, uma doença autoimune. Talvez você já até tenha uma doença autoimune instalada, alguma coisa assim, mas é porque você veio tendo, né, esse processo acontecendo durante muito tempo. Então, o que eu falo? Dá um basta. Chega. Esse vídeo aqui foi o vídeo que vai me fazer mudar. Porque eu tô te dando a solução. E essa é a boa notícia, né? Depois da má notícia vem a boa notícia. Cara, a boa notícia é que tem a solução e ela tá na tua frente. E ela é simples. Eu não vou enganar você. Ela não é fácil, mas ela é simples. Ao desinflamar seu intestino, você consegue ter resultados como esse. Isso aqui que eu tô te mostrando é só o lado externo. É só o lado externo. Porque a mudança, ela acontece de dentro para fora. Eu falo isso para todas as minhas pacientes. As primeiras mudanças que você vai ver no seu corpo vai ser o seu estômago diminuindo, os seus gases sumindo, você dormindo melhor, você não tendo mais energia, sua ansiedade diminuindo também, as suas dores sumindo, você acordando muito mais leve, mais disposta, e automaticamente você vai perceber que o seu corpo vai mudar. Aquela celulite que existia, ela vai diminuir muita coisa. Aquela barriga que estava protusa vai diminuir, a circunferência vai diminuir. Todo um processo vai acontecer aos poucos. Mas esse resultado que você viu é o que vai tender a acontecer se você seguir por esse caminho. E para facilitar a sua vida, eu tenho o meu protocolo de desinflamação intestinal, aonde eu te acompanho dentro de um processo de 3 meses para a gente desinflamar, desintoxicar e restaurar a saúde do seu intestino. E eu vou personalizar todo esse protocolo para você. O que isso quer dizer? Que eu irei, de uma forma próxima a você, a gente vai ter uma consulta, eu vou montar todo o planejamento de acordo com a tua individualidade, de acordo com as tuas necessidades, enfim. A gente vai ter todo um acompanhamento para você ter o plano adequado para a tua realidade e conseguir aplicar esse plano, porque a gente vai estar junto, tá bom? Então, se você quiser mais informações desse protocolo, eu vou deixar aqui no link da descrição também o meu WhatsApp para você entrar em contato, para você ter mais informação, caso você tenha interesse. Certo? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta se você gostou, se fez sentido para você. Compartilha com uma amiga ou com uma pessoa da sua família, uma mulher que tem mais de 40 anos, tá com uma gordura visceral elevada, tá buscando emagrecer, mas não consegue. Eu tenho certeza que esse vídeo também pode ajudá-las, tá bom? E se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, porque toda semana tem conteúdos como esse sendo compartilhado e postado aqui. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.